O PIB per capita é a soma de todas as riquezas produzidas por um país, no período de um ano, dividida pelo seu número de habitantes. Trata-se de um indicador importante para medir o grau de desenvolvimento econômico de uma nação. Mas atenção! Isso não significa que todos os habitantes desses países vivem bem. Entre os mais ricos, estão alguns países bem desiguais, como Catar, Singapura e Estados Unidos. Confira agora quais são os 10 países com o maior PIB per capita atualmente. Os dados são da organização independente World Population Review, divulgados em 2022. E antes de começarmos, ative o sininho de notificações e fique por dentro de tudo que rola por aqui. Em 10ª colocação, a Dinamarca, PIB per capita. 58.932 dólares continente. Europa, 1/3 do PIB da Dinamarca, vendo comércio com outros países, principalmente a Alemanha, seu maior parceiro comercial. Embora mais da metade do território dinamarquês seja destinado à agricultura, a exportação de produtos manufaturados é mais relevante em termos financeiros, além de empregar bem mais pessoas. O setor que mais gera empregos é o de serviços. Em 9ª colocação vem Hong Kong, PIB per capita. Os $59,520 continente. Ásia, Hong Kong é uma das 2 regiões administrativas da China, que desfruta de um alto grau de autonomia em diversas esferas, com exceção das relações exteriores e da defesa militar. Este pequeno território, que conta com cerca de 6 milhões de habitantes, se tornou um dos maiores centros financeiros de todo o mundo e, atualmente, está entre os países com maior PIB per capita. E em 8ª colocação, ficou Brunei, PIB per capita. Os $62,371. Continente. Ásia. O estado de Brunei Darussalam, também conhecido apenas como Brunei, tem como principal fonte de riqueza o petróleo. Ele fica localizado no Sudeste Asiático, mais especificamente no norte da ilha de Bornéu. Este pequeno país, que conta com cerca de 500 mil habitantes, faz parte da APEC, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que possui tratados econômicos com diversos países da Ásia, das Américas e da Oceania. Em 7ª colocação ficou os Estados Unidos da América. PIB per capita. 63.416 dólares. Continente. América do Norte. A economia dos Estados Unidos é a maior do mundo. E essa economia continua a crescer, trazendo mais riqueza ao país. Os Estados Unidos dominam o mercado internacional, ditando o rumo da economia mundial e atraem grande parte dos maiores investidores. Em 6º lugar, a Noruega. PIB per capita. 65.800 dólares. Continente. Europa. Além de ter um alto rendimento médio por pessoa, a Noruega também tem níveis baixos de desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. O país tem pouca população, muitos recursos naturais e uma economia diversificada e apoiada pelo governo. Para quem gosta de temperaturas muito frias no inverno e não sente falta do sol, a Noruega é um ótimo país para viver. E em 5ª colocação ficou a Suíça. PIB per capita. 72.874 dólares. Continente. Europa. Protegida pelos Alpes, a Suíça se encontra no coração da Europa. O país é famoso por ser um paraíso fiscal, com serviços bancários muito discretos. Mas a economia não depende só disso. A Suíça produz muitos artigos de alto valor, como relógios e instrumentos musicais. Na 4ª colocação, vem Catar. PIB per capita. 93.508 dólares. Continente. Ásia. A riqueza do Catar vem do petróleo e do gás natural, que tornou algumas pessoas muito ricas. Mas a grande maioria das pessoas que moram no país são imigrantes muito mal pagos e que vivem em condições péssimas. Agora vamos para o top 3, e a 3ª colocação ficou para Irlanda. PIB per capita. 94.392 dólares. Continente. Europa. Conhecida como a Ilha Esmeralda, a Irlanda continua a atrair muitos investidores, apesar da crise de 2007.
grande parte da riqueza, vendo os serviços que o país oferece e do investimento estrangeiro. Não é à toa que se diz que os irlandeses têm sorte. A segunda colocação ficou a Singapura, PIB per capita, 97.057 dólares. Continente: Ásia. Singapura é o país com a maior porcentagem de milionários no mundo. Apesar disso, a desigualdade de salários entre os mais ricos e os mais pobres é muito grande. A economia dessa cidade-estado se baseia no comércio internacional, no turismo e nas refinarias de petróleo. E em primeiríssimo lugar, ficou para Luxemburgo, PIB per capita, 118.001 dólares. Continente: Europa. Luxemburgo é um dos menores países da Europa e do mundo. Contudo, sua economia é muito forte. O país é conhecido por seus bancos e por ser um paraíso fiscal. Luxemburgo é também um dos lugares favoritos dos portugueses para emigrar.